Fala galera, no último vídeo eu falei sobre Go, por onde começar. Então eu dei algumas sugestões de como começar a programar em Go, e uma das sugestões era que você não deveria tomar cuidado para não levar o sotaque de uma linguagem para outra, né? Se você programa em Go, em PHP ou em Java ou qualquer outra linguagem, para você não trazer esses vícios, essas formas de programar de outra linguagem para Go. Mas aí ficou faltando, tá, beleza, e qual que é a maneira Go de fazer as coisas? Qual que é o de Go Way? E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? Então, acho que alguns disclaimers para começar. Esse vídeo, o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele é um compilado de várias coisas que eu aprendi nos últimos 10 anos programando em Go, em diferentes projetos, desde APIs, CLIs, Lambda Function, operators para o Kubernetes. Então eu tenho usado Go, CLIs em vários contextos, em vários tamanhos de empresa também, microserviços, monorepo, etc. E também é baseado em conteúdos da comunidade, como o Effective Go e um workshop do Bill Kendi que teve na GopherCon Latam, agora em 2025, que me inspirou para algumas coisas aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei um projeto que está no GitHub e nesse projeto, eu estruturei ele da forma como eu imagino que é uma boa prática e comentei, tem bastante linhas comentadas, bastante coisa comentada. Ele é um projeto bem didático, bem simples. Então, eu quero passar por ele, pelo projeto, pelos comentários, e depois eu deixo o link no GitHub. E aí, se alguém quiser clonar o repositório, fazer comentários, fazer sugestões, etc. Então, a ideia é a gente trocar ideia. Não existe em Go não existe uma verdade única, né? Acho que com qualquer linguagem. Então o que está aqui pode ser opinativo em alguns momentos. Se você não concordar, fica à vontade para abrir um PR ou criar uma versão sua do projeto. Beleza? Então, começando do começo. Esse é um projeto bem simples. E aqui já vem a primeiro ponto a se discutir, que é a estrutura do projeto. Como que Go estrutura projetos? Lembrando que um dos princípios de Go é ser extremamente simples, então isso se reflete também na estrutura do projeto. A ideia aqui é usar um pouco do contexto de Screaming Architecture, né, da arquitetura que grita. Né? Olhando para a tua arquitetura, para essa estrutura, o que você vê? O que a estrutura do projeto diz? Eu sou alguma coisa que gerencia livros e que tem autenticação, que tem configuração, etc. Então já dá para ter uma noção do que é a estrutura, do que é o projeto. Diferente de outros momentos da minha carreira, onde eu usei algumas outras ferramentas, como, sei lá, frameworks PHP ou frameworks Python ou até Ruby on Rails, que você olha a estrutura, você entende que aquilo é um projeto Rails ou um projeto Django. Aqui é um projeto que gerencia livros, de alguma forma. Então, ele já te dá uma noção mais do que o projeto faz e não de como ele é construído. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aqui tem alguns pacotes, lembrando que Go é orientado a pacotes, né? Então a estrutura do teu projeto é pacotes. Aqui tem um pacote chamado Alf, que ele está vazio, é só para dar um exemplo. Mas o pacote principal aqui é o meu book, o meu livro. E eu vou navegar por ele. Então, aqui é um CRUD de livros, certo? Uma API que você guarda os livros que você leu ou quer ler, etc., ou está lendo. É como se fosse um mini Goodreads, que é uma ferramenta que eu uso bastante. Então vamos lá. Então nessa estrutura aqui, eu já tenho algumas coisas interessantes. Eu vou começar pelo livro, como book, certo? Então eu vou dar um zoom out aqui. O livro aqui, ele é a estrutura que define o que é um livro, o que é o objeto, o conceito livro dentro do nosso projeto. Então aqui tem algumas dicas já. O livro, os pacotes em Go, eles devem fornecer algo e não conter algo. Então, eu não tenho um pacote chamado models, ou utils, ou helpers. Eu tenho um pacote livro. Ele fornece algo, ele fornece o gerenciamento de livros, certo? Então, essa é uma boa prática. Ao invés de eu ter, como eu tinha no MVC, controllers, views, aqui não. Eu tenho um pacote que é um pacote de negócio, certo? Nesse caso. Então, a ideia é que dentro desse pacote que contém algo, você tem tudo que aquele pacote precisa, né? Então, se você tem um pacote que, se
Tu estrutura o seu projeto com o pacote do que ele contém, tipo, o pacote models, aí tem um pacote views, um pacote controllers, e aí você precisa mudar o cadastro de livros. Você tem que alterar no pacote models, no pacote views, no pacote controllers. E isso causa um pouco de complexidade excessiva e também problemas de dependência, etc. Então tente sempre pensar no pacote como algo que fornece, um conjunto de coisas que fornece uma funcionalidade, certo? No meu caso aqui, um gerenciamento de livros, a regra de negócio para manipular livros. Beleza, então aqui eu estou definindo o que é um livro para nós. Um livro ele tem um ID, tem um título, um autor e uma categoria, que a gente já vai falar sobre a categoria. Perceba que aqui ele é exatamente o que é um livro, ele não tem aqui em Go, acho que é outro ponto já para a gente começar a falar aqui. Eu estou considerando nesse vídeo que você já tem um conceito básico sobre o que é Go, boas práticas, como que constrói um código Go, o que são estruturas, o que são ponteiros, o que são as tags de transformação. Então, o que é uma função que ela pertence a uma struct, etc. Então, eu vou assumir que você já conhece isso. Se você não conhece isso, tem outros vídeos legais aqui no YouTube, talvez eu possa indicar caso seja útil para ter esse conceito básico. Mas aqui eu estou entendendo que você já conhece bastante ou o suficiente sobre Go para evoluir aqui dentro. Então aqui eu tenho o meu livro, ele não tem tags aqui dizendo se ele vai ser transformado em JSON, se ele vai ser salvo em SQL ou MongoDB, etc. Ele é o conceito puro do que é um livro, certo? Então essa é a primeira dica. Pacotes devem fornecer algo e não conter, como eu faria em MVC ou alguma outra coisa. Beleza. A gente viu que o livro ele tem um category e ele tem um tipo chamado category. Então vamos ver o que é esse category. Então essa é uma outra boa prática. Aqui Go é uma linguagem compilada e fortemente tipada. Então a gente pode usar o compilador e o sistema de tipos a nosso favor, certo? Eu poderia aqui no meu book dizer que minha category é um int. E vai ser 0, quero ler, 1, estou lendo, e 2, vou ler, sei lá. Só que, olhando para isso, ela pode ser qualquer coisa. O cara pode botar um 4, um 5, 6, ou qualquer outra informação aqui, que eu teria que validar essa informação, e também fica menos legível. Se o meu category é uma coisa importante, então ele deveria ser um tipo. E é o que eu fiz aqui. Então, aqui é uma outra dica, então, você usar tipos específicos para a sua aplicação. Eu poderia ter feito a mesma coisa aqui no meu ID. Eu poderia ter um tipo chamado ID, que ele é um alias, um apelido, um alias para um inteiro, ou um UID, alguma outra coisa. Mas eu optei por não fazer aqui só para poder falar a diferença, né? Então, aqui eu disse que o category é um tipo int. Então, eu estou criando um alias, um apelido. Então, o meu category, na verdade, ele é um inteiro. E aí eu criei constantes, want to read, reading e read. Quero ler, estou lendo e já li. E aqui em Go eu tenho esse iota mais 1, é uma construção da própria linguagem para ele fazer incrementais, né? Então ele começa, iota é sempre 0, 0 mais 1, 1. Então o want to read começa com 1, certo? Então essa é uma outra boa prática de como você sempre olhar para a tua aplicação e como é que eu posso criar tipos que vão deixá-la mais legível, mais extensível, mais fácil de trabalhar. No meu caso aqui o category faz sentido. Aqui lembrando eu tenho em Go eu posso que uma função ela está anexada a um tipo, a um outro objeto, a uma outra informação. Então aqui o category ele tem uma função chamada string, certo? E aí quando eu imprimir o category ele vai imprimir o texto. Se eu fizer fmt.println uma instância do tipo category, ele vai imprimir um texto já fazendo essa conversão aqui. Aqui eu tenho um link para um post no meu site que explica como estender as interfaces de Go para você criar comportamentos específicos. No meu caso aqui, eu estou estendendo a função, eu estou reimplementando, na verdade, a interface Marshall.json para que quando eu for converter o meu category em JSON, eu faça alguma mudança com ela. Qual é o comportamento que eu quero? Aqui no caso, se eu estou transformando em JSON um category, ele vai transformar, em vez de ser 1, 2, 3, ele vai transformar no texto
correspondente. Então ele vai chamar a função string para isso. Aqui é um outro ponto. Em Go eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu posso fazer com que a minha Marshall JSON pertença a um ponteiro de category. Ou eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer com que a minha Marshall JSON pertence a um valor do tipo category. Qual que é a diferença disso? Quando que uso o valor e quando que uso o ponteiro? Quando eu não preciso mudar, eu não estou mudando o valor daquela instância, eu uso o valor. Quando eu estou mudando o valor, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, x recebe um category, certo? Aí eu fosse x ponto alguma coisa e essa função for mudar o valor do category, aí o ideal é usar um ponteiro. Quando não, eu uso apenas o valor. Tá? Então, minha identificação aqui é o valor. Nesse caso, ele é muito mais performático, porque cada instância tem o seu próprio valor em memória, não preciso ter alocação de memória de ponteiros no Garbage Collector. Então, é uma pequena dica que vai dar uma diferença de performance, principalmente se você tem aplicações de altíssima uso. Né? Você tem uma API que é usada muitas vezes. Então, de novo, está aqui a dica de como você usar uma coisa ou outra. E aqui o new category que eu passo, se eu quiser passar uma string, ele vai retornar o valor, a constante ali, né? Do tipo, uma variável do tipo category. Isso aqui é só um helper, se você quiser um inicializador, se quiser fazer isso mais fácil, não precisa, não é obrigatório fazer isso. Vocês estão vendo que aqui minha ideia aqui no VS Code está reclamando de algumas coisas. Eu tenho o lint configurado, então ele está reclamando que eu deveria aqui ter um new category, eu deveria documentar melhor a minha função. Tá? Então é uma boa dica, atualize, mantenha sua IDE bem configurada, tá? Já deu melhorou minha documentação. Então aqui fica a dica, né? Criar tipos específicos que fazem sentido para a minha aplicação, porque o compilador vai ajudar a gente. Aqui eu posso fazer transformações, estender as interfaces de Go aqui para aqui, nesse exemplo aqui, quando eu transformar esse cara em JSON, ele vai fazer esse formato aqui, essa lógica. Beleza, então eu tenho aqui o que é o meu conceito livro e meu conceito category. Agora eu quero manipular esses caras, então vamos lá. A minha aplicação ela vai salvar dados num banco de dados. Então, eu vou criar um repository. Eu vou criar um lugar onde eu vou salvar esses dados, certo? Então, eu vou fazer uma interface, certo? Então, interfaces, elas são extremamente importantes em Go. Acho que talvez é um dos construtos mais importantes. Lembrando que todas aquelas boas práticas de Solid, né? Você poder substituir as coisas, você poder programar para interfaces faz com que a tua aplicação seja mais extensível, etc. Então, vamos lá. Eu vou criar uma interface aqui para manipular dados em um banco de dados, certo? Aqui começa a ver algumas coisas de novo de Go. Então, em Go, a tendência é você criar interfaces pequenas, certo? Você vai ver muito em Go, tanto na StandardLib quanto em projetos open source, projetos grandes, pequenas interfaces, e essas pequenas interfaces são compostas para criar coisas maiores. Isso faz com que teu código fique mais modular e mais fácil de você concatenar coisas, você criar coisas maiores a partir de pequenas coisas, pequenas interfaces. Isso ajuda muito, é como se você estivesse montando um brinquedo com vários pequenos pedaços de Lego, né? Em vez de você ter uma interface grande. Outro ponto, interfaces abstraem comportamento e não coisas. Por isso que a gente vai ver aqui que eu tenho uma interface chamada Reader, que são o comportamento de ler coisas, e Writer, comportamento de escrever coisas. Então esse nome Reader e Writer é muito usado na StandardLib. Você vai ver bastante isso na StandardLib, esses nomes. Reader, Writer, IO Reader, IO Writer, etc. Então é um comportamento. Tá? Outra boa dica é que a gente escreve interface, não escreve interface para testes, mas interface pensando em quem vai usar a minha aplicação. O meu dev que vai usar a minha aplicação. Então,
Interfaces são muito úteis para se escrever testes, porque você pode, no momento do teste, mandar um mock, mandar uma substituição daquela interface, ou no nosso caso aqui, eu estou escrevendo uma interface e estou implementando essa interface em Postgres. No teste, eu posso mandar uma implementação de SQLite, ou alguma outra coisa para ficar mais rápida, mas não é uma boa prática. A boa prática é você criar interfaces pensando no negócio, em quem vai usar a tua aplicação, e não para ser uma muleta, para ser uma coisa fácil para nós desenvolvedores. É sempre pensando no usuário, no outro dev que vai usar aquele código, certo? Aqui outra dica. Funções, elas devem fazer transformações, certo? Deixa eu só melhorar aqui. Funções fazem transformação e deve ter apenas um propósito. Se está difícil escrever o nome da função, aqui provavelmente ela está fazendo mais de uma coisa. Então a função em Go deve ser pequena, ela deve fazer apenas uma coisa, certo? E ela deve ter esse propósito bem claro. Ela vai receber dados e vai transformar os dados, certo? Então, select all, insert, update, delete, são funções que têm um propósito único e bem claro, certo? Elas transformam dados, ela recebe um ID, retorna um valor, recebe dados, insere no banco e retorna. Então, geralmente elas fazem transformação. Aqui é outra boa prática em Go. Todas as funções elas deveriam receber por primeiro parâmetro um contexto, uma variável do tipo context, e retornar um erro, certo? A função sempre deve retornar um erro. Então, o que é o contexto? O contexto é uma construção da linguagem que faz com que você amarre as coisas. Imagine que você tem uma API, recebeu uma request. Quando a API recebe a request, você cria um contexto e você passa esse contexto para todas as funções dali para frente. Você passa esse contexto para o serviço, que vai chamar o banco, que vai chamar o arquivo, etc. Se der um timeout, então o contexto pode ter um timeout. Se der um timeout, você pode cancelar o timeout expira, né? Todas as funções que estão sendo executadas, elas vão finalizar juntas. Isso é muito útil se você tem rotinas, ou você tem comunicação I/O, tipo conectar com o banco, etc. Então, usar um contexto é mega importante. Então, Go moderno, todas as funções recebem como primeiro parâmetro um contexto. Se for o segundo parâmetro, não vai dar um erro de compilação, tá? Se você fizer isso aqui, se você fizer isso, não vai gerar um erro de compilação, por exemplo. Mas não é uma boa convenção. A convenção é que o contexto sempre seja o primeiro valor, certo? E a convenção é que o último valor retornado é um erro. Então aqui eu vou receber um select, vai receber um contexto e um ID, eu vou receber um livro e um erro. Vou retornar, né, um livro e um erro. Aqui também, o select all, eu vou retornar um slice de livros e um erro. O insert é a mesma coisa, eu vou receber um livro e vou retornar um ID, que é um inteiro, né, que é o valor que foi criado. Aqui é um exemplo legal de eu criar um tipo chamado ID, né, e um erro. O update eu vou retornar só o erro, etc. Então, essa é uma ótima, boa prática, sempre retornar erros na minha função. E aqui eu tenho uma composição, né? Então, a minha interface repository ela é a composição do reader, do writer, e eu posso ter outras funções. Aqui eu dei um exemplo que eu criei uma função close, certo? Então, isso é legal que você pode ter depois funções ou structs, implementações que implementam só reader, que implementam só writer e outras que implementam o repository. Ou você pode chamar isso aqui de reader writer ou I/O, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu prefiro o repository que fica mais fácil, certo? Então esse cara aqui ele faz as duas coisas. Então ele é composto por reader e writer. Então essa interface repository ela tem todas essas funções aqui. Para alguma construto, alguma struct ou variável implementar a interface repository, ela tem que implementar todas essas funções, essas 5 funções mais essa aqui, tá? Então é muito comum em Go você ver isso, pequenas interfaces que são compostas para criar coisas mais complexas.
Beleza? Então aqui eu tenho a definição do que é um repository. E a implementação. Beleza, então daqui a pouco a gente volta a ver isso aqui. Vamos lá para o meu service. O service, ele é a regra de negócio que vai usar o meu repository, certo? Então aqui tem algumas dicas. Quando uma struct ela representa dados, ela deve sempre usar value semantics. Por exemplo, aqui, ó, ela retorna um livro e não um ponteiro de livro. Ela retorna um valor, ela é um valor mesmo. Quando a tua função, a tua struct, ela representa uma API, por exemplo, aqui o serviço é uma API, então ela vai retornar um ponteiro. Tá? A gente vai ver daqui a pouco esse cara aqui. Tá? Para tipos primários, sempre usar value semantics, por exemplo, aqui eu estou retornando livro, estou retornando etc. E quando eu retornar, mesma coisa para maps e slices, estou retornando um slice de livros e não um slice de ponteiro de livro, porque o slice ele já se comporta como um ponteiro. Então o slice pode ser nulo, pode ter valor, etc., pode ter tamanho, etc. Então vamos lá. O que é o meu serviço, o meu use case? É a minha regra de negócio. Então eu tenho create, list, get, update e delete. Lembra da nossa boa prática? Sempre o primeiro parâmetro é um contexto e o último é um erro. Então aqui, para criar um livro, eu vou receber um contexto e título, autor e um category. E eu vou retornar um book. Então eu vou receber valores e vou retornar uma struct do minha regra de negócio. Mesma coisa para o list. Eu vou retornar um slice de livros e um erro. O get, eu vou receber um ID e vou retornar um book. Sempre retornando valores. Essas dicas aqui vieram do workshop do Bill Kennedy, que rolou esse ano. Certo? Então vamos lá. O que é um service? O service é uma struct. Então eu vou criar uma estrutura que vai implementar isso aqui. E o meu service, ele tem dentro dele um repository. Certo? Então a minha regra de negócio, o meu service, ele vai ter todas as validações, todas as regras de negócio, e no final ele vai ler ou gravar do repositório, do banco de dados. Então vamos lá. Para eu criar um service, eu vou receber um repository. Então, olha só, eu recebo uma interface. Eu sempre recebo interfaces. Então, eu sempre dependo de interfaces, certo? O meu serviço, ele depende de alguma coisa que implementa o meu repository, certo? Então, essa é a vantagem. Eu posso substituir isso aqui por qualquer coisa, em tempo de testes, ou mesmo eu posso evoluir meu código. Minha aplicação começou com um repository em SQLite, agora precisa um Oracle ou alguma outra coisa, eu simplesmente reimplemento a minha interface. E aqui é o legal, eu recebo interfaces e retorno objetos concretos. Então eu estou retornando uma struct. Só que como aqui esse cara, o meu serviço é uma API e não ela é uma API, uma regra de negócio e não um valor, não é um book, não é uma category. Então eu retorno um ponteiro. Tá? Então essa é uma dica que, uma regrinha que é legal de respeitar, que é mais fácil você, todo mundo respeitar a mesma regra no teu projeto, é mais fácil. Então sempre recebe interfaces e retorna objetos concretos. Eu vou retornar um ponteiro quando é uma API. Quando é um objeto, um valor, um tipo primário ou uma struct que representa o teu tipo de dados, tipo livro, category, eu vou sempre retornar um valor. E aqui eu vou implementar aquela regra de negócio. Então, o meu create recebe o contexto, os dados aqui do meu livro, então eu crio instância de livro e chamo o insert do repository. Então, dentro do meu service, então o meu create está anexado ao service. Dentro do service eu tenho o meu repository. Então, S de serviço, service, repo, insert. E passo o contexto de novo. Então, o contexto vai passando. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre observabilidade, mas tem alguns outros vídeos no meu YouTube, tem outras publicações no meu site que falam sobre isso. Então, eu posso ter observabilidade. O fato de eu ter contextos faz com que eu consiga ter um trace da minha aplicação. Eu tenho lá a minha API que chama meu service chamou o repository. Ó. E em toda essa cadeia eu estou passando um contexto. Então eu consigo identificar toda a cadeia de eventos, o traço
ou as migalhas de pão que chegaram na minha aplicação, que foram executadas. Se lá na hora de inserir no banco deu problema, eu consigo saber todo o caminho. Então, essa é outra vantagem do contexto, né? Eu consigo fazer trace, eu consigo cancelar, eu consigo fazer várias coisas. Então, aqui não vou entrar nos detalhes, mas aqui eu tenho todas as minhas implementações. Eu poderia ter validações, etc. Então, beleza. O meu service, ele recebe um repository. Eu já identifiquei aqui o que é um repository, mas o que é na prática um repository? Qual é a implementação do repository? Então, aqui dentro desse livro, lembra que o pacote livro encapsula tudo que o livro precisa. Então, dentro do meu pacote livro, eu tenho tudo que ele precisa, que é, inclusive, a implementação do banco de dados. Então, ele está aqui dentro. Eu tenho aqui implementação chamada Turso. Turso é um banco de dados baseado em SQLite, mas eu poderia ter uma outra pastinha aqui, outro diretório, outro subpacote chamado MySQL, Postgres, Oracle, etc. E aqui eu vou implementar a minha interface repository. Então, olha só, eu tenho aqui os detalhes da implementação. Então, eu tenho um new repository que recebe os dados que eu preciso, o nome do banco, a URL, um token, e, de novo, ele vai retornar uma struct. Então, recebe valores aqui, no caso, valores primários, mas retorna uma struct, certo? E, de novo, ela é uma API, certo? Não é um objeto, um tipo de dado, não é um dado, é uma API, é uma regra de negócio. Então, eu retorno um ponteiro de repository. E aqui eu tenho tudo o que precisa, faço a conexão com o banco, faço um select, uma query aqui, select asterisco, certo? Faço o scan. Então, isso aqui são detalhes de implementação. Para meu service, ele não interessa isso. Ele está chamando uma função insert, que respeita uma interface. Então, aqui eu posso ter múltiplas implementações da minha interface repository, certo? Aqui eu tenho agora o meu repository implementado e eu tenho o teste. Vamos falar sobre testes. Aqui eu tenho duas camadas de teste. Dentro do meu, sempre que eu for implementar o teste no banco de dados, por exemplo, que é uma implementação real, eu gosto de realmente fazer a execução, no caso da minha query SQL, certo? Aqui, como eu estou usando SQLite, eu estou criando um banco SQLite em memória, na verdade, num arquivo temporário, e executando as queries mesmo. Então, aqui, o meu banco de dados, eu sempre executo ele real. Eu faço a execução da query em si, eu não faço um mock nenhum, tá? Aqui é um SQLite, então é fácil, estou criando uma pasta temporária. Se eu estou trabalhando com MySQL ou Postgres, alguma coisa assim, eu gosto de usar o pacote test containers. Então, eu crio um container Docker em tempo de teste, levanto o container com Postgres, etc., executo a query, verifico se a query está realmente funcionando, e aí eu mato o meu container no final. Tá? Acho que mais para frente eu tenho um exemplo de teste containers, tem um link também para teste containers. Então, teste containers é um projeto fantástico. Então, sempre que você for a parte do banco, eu recomendo testar, porque você está escrevendo queries. Estou escrevendo queries para isso, então eu preciso testar se essa minha query está válida. Mas e ORM? Particularmente, eu não gosto de ORMs, é gosto pessoal. Você tem o Gorm, tem alguns outros, mas eu não gosto dessa abstração. Eu acho que, a maioria das vezes, ela deixa o código dependente de uma biblioteca externa e mais complexo. Você aqui, escrevendo SQL ou MongoDB, queries, você consegue ser mais performático, você consegue ser mais otimizado. Eu, particularmente, não gosto de ORMs, então por isso que eu escrevo o teste realmente para a minha implementação real. Se você está usando o ORM, então provavelmente você pode fazer um mock do ORM, não precisa fazer isso, mas é uma decisão. Aqui no meu service test, eu estou usando alguns conceitos legais aqui. Eu estou usando mocks, então aqui no meu banco, eu testei, no meu Turso aqui, eu testei a implementação real do banco de dados. Então já está testado, eu sei que o meu banco de dados funciona. A hora que eu for usar o service ele precisa de um banco de dados, precisa de um repository. Só que eu não vou testar de novo, tá? Eu não vou fazer um teste de integração aqui. Eu preferi não fazer um teste de integração. Então, nesse caso, eu faço um mock, eu faço uma substituição
do meu repository. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, o Mockery, que ele faz a geração de mocks. Aqui no meu Makefile, eu executo esse comando aqui, ó, Mockery, digo qual é o diretório, que é o mocks, e qual é a interface que ele vai pegar. Ele vai pegar todas as interfaces que estão aqui dentro dessa pasta e gerar ali dentro. Ó. Tem várias implementações aqui. Então eu gosto desse cara. Tem o GoMox também, mas eu acho o Mockery mais fácil. Eu gosto de usar o Assertify, o Assert do Testify. Lembrando que em Go você já tem um pacote de teste nativo da linguagem, que é o pacote testing, e aí você pode fazer if, else, etc. Eu prefiro usar o Assert, porque ele deixa, na minha opinião, o teste mais legível. E apesar de não ser da Standard Lib, geralmente eu prefiro usar coisas da Standard Lib, mas o Assert eu acho que vale a pena. E outro ponto que é interessante lembrar é que quando você gera o binário da tua aplicação, os arquivos de teste são ignorados. Então o fato de eu estar usando um pacote de terceiros aqui não vai onerar minha aplicação em tempo de execução, em produção. Isso aí é só para aumento de teste. Então acho que vale total a pena. Então aqui tem algumas dicas, né? Eu gosto é uma boa prática você dividir o teu teste em subtestes, né? Então eu tenho o t.run aqui, fica mais fácil de organizar. Então aqui eu criei um livro, criei um mock do repository e disse que quando o repository chamar a função insert, passando o meu contexto e passando o meu livro, eu espero que ele retorne um número 1 e sem um erro. E aí eu crio o meu service passando esse mock e chamo a função. Então, se eu rodar o teste aqui, ele vai rodar o teste todo com o mock e vai ser bem mais tranquilo. Eu não preciso rodar o banco real aqui. Então, ele passou aqui os meus testes, certo? Mesma coisa se eu quiser que eu estou fazendo aqui o teste, o cenário de falha, né? Eu quero que, se eu chamar o insert passando, ele vai retornar um erro dizendo algum erro, tá? Então, eu quero tratar isso aqui. Então, se eu olhar aqui, rodar o teste, ele vai fazer esses dois testes. Então, aqui a gente viu uma introdução, então, o que é o livro, o que é uma category, falando aqui sobre tipos, sobre interfaces, a gente falou aqui sobre as interfaces pequenas, sobre como compor. Aqui no service, a gente falou sobre como usar boas práticas aqui de quando usar ponteiros e quando não usar ponteiros. E a gente viu aqui também testes, né? Testes, então, da implementação real aqui e meu teste usando um mock aqui. Beleza? Então, a gente viu os livros. E nós vamos para os próximos pacotes. O pacote config é um pacote, como o próprio nome diz, de configuração. Eu gosto de deixar na raiz, porque ele é global para toda a minha regra de negócio, para todo o meu projeto. Poderia, inclusive, ser uma biblioteca externa, se você quiser, etc. Então, ele não é uma coisa... Ele é um commodity, né? Você poderia substituir. Eu gosto de usar o Viper, é um pacote para trabalhar com arquivos de configuração. Então você pode usar arquivos de configuração em env, em toml, em variáveis de ambiente. Então eu gosto bastante. Então eu crio sempre uma struct de config, que essa struct é usada pela aplicação inteira. E aqui eu posso aí ter mais o getConfig aqui vai alimentar essa struct, né? E aí eu posso ter dados vindos de variável de ambiente, vindos de arquivos de configuração, etc. Então eu gosto de usar. Aí aqui eu tenho um pacote chamado internal. O internal é um pacote especial do Go que ele protege a tua aplicação. Então o que significa isso? Esse pacote book, como ele está na raiz, eu posso, de outros projetos da minha empresa ou outros projetos públicos, importarem esse projeto, importarem esse pacote book. Então, esse pacote book ele pode ser importado por qualquer outro projeto que esteja ou na internet ou dentro da tua empresa. Se eu quero proteger o pacote, se eu quero que o pacote não seja importado por outros projetos, eu vou usar o internal. O internal significa que só esse projeto aqui pode importar ele. Então, o book pode importar o user, mas um outro projeto não pode, vai dar um erro de compilação. Então, aqui eu tenho o meu book, ele é um pacote de negócio que está na minha raiz, e o meu user, ele também é um pacote de negócio. Ele é um pacote de negócio que identifica o que é um usuário. Só que eu quero proteger esse pacote de negócio. Eu quero proteger esse pacote para que somente esse projeto use ele,
certo? Então, para isso, eu vou colocar o user, em vez de colocar na raiz, eu vou colocar aqui dentro. Então, eu quero proteger ele para garantir que, digamos que eu tenho aqui tratamento de senha, tratamentos específicos desse projeto que eu não quero compartilhar. Então, isso é uma barreira efetiva, eu não consigo compilar isso, um outro projeto que importe ele, certo? Então, essa é uma boa dica. Se você quer proteger uma regra de negócio, você coloca aqui dentro. Ou, nesse caso aqui também, eu gosto de colocar a parte de HTTP. Então, a nossa aplicação é em camadas. Então, a gente viu, se a gente usasse ali a Clean Architecture, né, a camada mais interna ali, está dentro do livro, que é a minha camada de regra de negócio. E agora eu tenho uma camada externa. Essa camada externa ele vai usar a minha regra de negócio. No caso aqui, eu quero uma camada de HTTP. Então eu estou usando o framework, a biblioteca Xi. Eu gosto dela, você poderia usar a StandardLib ou usar alguma outra. Eu só não gosto muito do Fiber. O Fiber ele não respeita a StandardLib. Isso pode causar alguns problemas de evolução da linguagem, novas versões da linguagem. Eu particularmente não gosto da Fiber. Conheço projetos que usam, conheço pessoas que usam e ok. Eu particularmente não gosto, prefiro usar o StandardLib ou o Xi. Então eu tenho aqui dentro do meu interno HTTP, tem um subpacote Xi, que eu tenho uma função handlers, e aqui ela vai receber um contexto e um serviço, uma implementação do meu use case, certo? Então, criando que é um livro aqui, né? E aqui eu vou criar um log, aqui eu estou usando o log, estou usando o HTTP log aqui do próprio Xi, certo? Para ele gerar um log mais formatadinho. E aqui eu criei um router e criei as rotas, né? Quando vier get/v1/books, vai chamar a função getBooks passando o meu service. Quando vier um getBooks/id, vai chamar o getBook passando o service. Então aqui eu estou configurando minhas rotas. Aqui dentro eu tenho, dentro do meu Books, eu tenho minha regra de negócio da minha camada da API, certo? E veja o seguinte, lá no meu livro, quando eu criei o livro aqui, eu tenho um livro puro, eu tenho só o conceito livro, eu não tenho nada aqui de transformação de JSON, etc. Já quando eu estou na minha camada web, eu tenho transformações. Então eu tenho qual é o meu request. Então quando alguém fazer um request de um livro, para fazer um post, por exemplo, eu quero que ele mande um title, um autor e um category. E veja que o category é uma string, né? E eu quero que venha em JSON. E eu vou retornar em JSON também. Então eu tenho um book response. E aí eu tenho minhas transformações em JSON. Então, nessa camada faz sentido eu ter as tags de transformação, porque a camada HTTP, a API, ela precisa receber e retornar JSON, certo? Então, eu dividi as minhas camadas. A camada de negócio não sabe nada de transformação, ela sabe só o que ela é um conceito de um livro. Já na minha camada de HTTP, eu tenho essas transformações. Então, aqui no meu getBook, ele vai retornar um HTTP handler, que é o que a StandardLib pede. E eu tenho uma response e uma request, então eu pego aqui do meu book service que eu recebi aqui, eu pego o list e estou passando o contexto. Lembra que eu falei do contexto? Então, aqui é um exemplo legal. Na minha request HTTP, eu pego o primeiro contexto aqui, o contexto da request, e eu passo para o meu service. O meu service vai pegar esse contexto e passar para meu repository. Se em algum momento desses der um timeout, ou eu posso configurar esse cara aqui, posso fazer o if timeout aqui e dizer o tamanho, o tempo máximo, etc. Então eu posso configurar, ou se der algum erro, eu cancelo todas o meu caminho de pão aqui. Então eu peguei aqui todos os meus livros, iterei aqui no meu loop, fiz um loop aqui e criei um result que são book response, ou seja, eu vou receber os meus livros no formato padrão de um livro, no formato bruto de um livro, e aqui eu quero transformar ele em HTTP, quero transformar ele em web, em JSON, né? Então eu estou criando aqui uma lista de book response e eu estou dando um encode de JSON, então ele vai transformar em JSON. Então, essa é a responsabilidade da minha camada HTTP. Receber a request, conectar com
a regra de negócio e retornar uma response. Lembra que é o conceito de funções. Funções fazem transformação. Ela recebeu uma request, retorna uma response. Mesma coisa o getBook, eu só pego aqui qual é o ID lá do meu parâmetro e chamo a função get, passando o ID. O meu post, eu recebo um book request, transformo ele, certo? Eu recebi um book request e lá no meu service então, eu preciso do meu title, meu author, meu category. E eu crio, como eu recebo do meu usuário no meu post uma string de category, eu vou transformar isso num category da minha regra de negócio. Por isso que eu tenho new category que recebe um JSON, etc. E aí eu faço o meu create e eu retorno um erro ou um sucesso com a resposta. Certo? Então, a minha camada da HTTP aqui, ela é responsável por fazer essas transformações. O meu teste é a mesma coisa, eu vou usar aqui. Aqui eu posso fazer duas coisas. Aqui eu quis fazer um exemplo diferente. Eu posso usar um mock. Então, lembrando que eu testei, fiz o teste concreto meu banco de dados, eu fiz o teste concreto do meu service locando o banco de dados, e agora aqui na minha camada HTTP eu posso fazer o teste concreto da camada HTTP mocando o service, certo? Então eu não preciso testar tudo de novo. Ou eu posso fazer uma outra alternativa que é aqui, que eu fiz um teste de integração. Isso é didático, tá? Provavelmente eu iria usar um mock aqui na vida real. Mas aqui eu quis mostrar um teste de integração. Meu teste de integração ele vai criar todo. Na verdade aqui eu estou usando mock, desculpa. Aqui eu estou usando mock, mas eu só comento que eu poderia usar o teste container, né? Eu poderia aqui, se eu quisesse fazer um teste de integração, eu poderia levantar o ambiente inteiro. Eu poderia usar um teste container para criar um banco de dados, um container do banco de dados, e aí fazer o teste end-to-end. Tá? Eu não quis fazer isso aqui eu estou usando um mock também. Eu estou fazendo um mock do meu use case, do meu service. Tá? Aqui tem um link de um post do meu colega, o Matheus Mina, que fala sobre teste containers. Então, se você preferir fazer o teste de integração, o teste end-to-end, é uma boa prática também, é possível fazer decisão de projeto. Aqui eu estou fazendo um mock, então o único caso aqui que eu teria teste containers poderia ser no meu banco de dados, certo? Eu estou fazendo um mock e estou testando todo. Aqui eu testei só o getBooks, mas é um exemplo. Então, legal. Então, eu tenho minha regra de negócio, eu tenho a minha configuração, eu tenho a minha camada da HTTP. Mas onde é que eu junto tudo isso? Eu junto tudo isso no meu main, certo? Então, aqui no meu CMD, eu tenho duas pastas, dois subpacotes, a API e o CLI. Então, o que é legal? Eu tenho minha regra de negócio e agora eu posso aproveitar essa regra de negócio de diferentes formas. Então, em Go, eu posso, a partir desse repositório aqui, gerar vários binários. Meu CMD é onde eu vou gerar os binários da minha aplicação. Então, o meu CLI. Então, o CLI é Command Line Interface, tem a linha de comando. Então, a minha linha de comando, eu vou ter... o main ele é sempre a cola, é sempre o que vai grudar todos os outros. Ele vai fazer a injeção de dependência, vai controlar as dependências e ele vai gerar um binário. Em Go, o compilador precisa de uma função main para gerar um binário. Tá? Então, aqui eu estou gerando dois, um para a API e um para o CLI. Então, o meu CLI, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a config, e aí o meu get config verifica se é variável do ambiente, etc. Eu vou criar um contexto, vou criar uma conexão com o banco de dados, então estou criando um repository do tipo Turso, passo as configurações do Turso aqui, estou dando um defer para ele fechar a conexão quando acabar a minha execução, crio um service e faço uma instância de service passando o repositório e eu faço aqui o meu create. Meu create é o service, digo os valores aqui e imprimo o resultado. Então, essa é a minha linha de comando. É uma linha de comando para salvar um banco de dados, salvar um livro no banco de dados. Esse é só um exemplo didático. Eu poderia aqui, na verdade, em vez de estar fixo aqui os títulos, né, os valores, eu poderia pegar como parâmetro, etc. Mas eu quis dar um exemplo bem simples. Então, esse é o exemplo simples aqui de fazer uma CLI. A minha API é muito parecida. Então, também tem um main aqui. Ela só tem mais coisas aqui, porque ela é um pouco maior. Né? Então, o meu main, então, ele é sempre a porta de entrada e saída da minha aplicação. O que quer dizer isso? É do arquivo main que vai ser compilado para gerar a aplicação. E aí, onde é feita a amarração de todos os pacotes, é ele que
como a gente viu no CLI, ele que junta todos os pacotes para ele faz a injeção de dependências, o controle de dependências. Ele é onde a gente inicia as dependências, faz as configurações, invoca os pacotes que desempenham. E por que a porta de saída? Você pode ver que toda a minha regra de negócio, todas as minhas camadas aqui, elas têm tratamento de erros. Vamos pegar no meu caso aqui. Vamos pegar a minha aqui. Esse cara aqui, ele chamou o service, certo? O service, vamos lá para o service. O service aqui, ele chama o repository, certo? E o meu repository tem a função insert, que está aqui dentro do Turso insert. Insert, aqui. Se no insert deu erro, o que ele faz? Ele retorna o erro, certo? A minha camada de repository, se acontecer um erro, ela não trata o erro, ela retorna. O meu service, se ela receber um erro lá do meu repository, o que ela faz? Ela retorna o erro também, ela não trata, certo? Lá a minha camada HTTP, a mesma coisa. A minha camada HTTP, ela chamou o service. Se o service deu um erro, ela retorna. Então, digamos que deu um erro lá no meu banco de dados. O banco de dados retornou para o service retornou para o HTTP, e o HTTP retorna o erro também. Aqui na minha main é onde eu vou imprimir o erro, certo? No caso aqui do CLI, é mais simples, né? Exemplo, aqui que eu vou imprimir o erro. O meu HTTP é o próprio HTTP que imprime o erro. Mas o meu main, ele é sempre a porta de entrada e saída. Então, ele que vai tratar os erros. Se der um erro qualquer aqui, é ele que vai tratar, certo? HTTP ele intercepta isso porque você precisa formatar o erro, etc. Mas qualquer erro que acontecer, você sempre vai retornando para a camada anterior. E aí é a última camada que vai tratar esse erro. No caso do CLI é o próprio main, e no caso da API, como a API ela nunca morre, né, ela está sempre em execução, é aquela rotina que está executando. Mas é o main que é responsável por instanciar isso tudo. Então, aqui no main, eu vou voltar aqui, mesma coisa, criei a conexão com o banco, criei o service, aqui chamei o handlers, então ele montou o pacote ali com todos os meus handlers, instanciei o meu serviço HTTP, meu service HTTP, disse aqui os timeouts, disse aqui qual é o conjunto de rotas. Aqui eu estou fazendo já um exemplo de tratar o graceful shutdown, né? Então, se eu estou rodando minha API aqui, eu der um Ctrl+C, ou se eu estou rodando num container Docker dentro do Kubernetes, e o Kubernetes matar o meu container, eu faço um graceful shutdown, ou seja, ele usa aqui, ele cancela o contexto. Então, isso que é bacana. Eu instanciei minha API, está rodando, recebendo milhões de requests. Cada request tem um contexto que executa. Se eu der um Ctrl+C, ou o meu pod morrer, todas essas rotinas que estão rodando, o contexto delas é cancelado. Então, todas as rotinas acabam antes de você morrer o projeto, antes de morrer a API. Certo? Então, com isso você evita corrupção de dados. Você está salvando um dado no banco e acontece um Ctrl+C ou uma finalização de pod, a tua aplicação ela garante que, o Go aqui garante que aquela conexão com o banco finalizou, a rotina terminou e aí você morre. Quando morrer todas as rotinas, ele para de receber novas requests, né? Todas as que estão executando terminarem, a tua aplicação morre. A aplicação acaba graciosamente, é o graceful shutdown. Aí você garante que nenhuma rotina está rodando ainda, você garante que nenhuma dado quebrou, se perdeu, etc. Então, no main é onde eu faço toda essa configuração, certo? É onde eu instancio tudo e faço as coisas funcionarem, certo? Então, é sempre, aqui tem um negócio interessante que também tem alguns comentários aqui. As importações sempre são feitas em uma direção, para baixo. Então, o aplicativo, API ou CLI, importa a camada de negócios, que é o meu service, que importa a camada de armazenamento, etc. Então, é sempre numa direção o import. Então, main importa HTTP, que importa o service, que importa o meu repository. Então, você tem uma direção só. Então, isso a tua aplicação lá é mais organizada, se der um erro, você sabe onde é que está. Então, essa é uma boa prática, você sempre garantir isso. E
você importa nesse caminho e se acontecer um erro, os erros sempre vão retornando até a camada principal. E aí você trata sempre no mesmo lugar. Aqui na camada, no main, é onde você poderia ter log, você poderia ter trace, etc. Certo? Então a gente passou por todos os pacotes aqui. Na minha raiz, eu sempre tenho um readme, lógico, que vai explicar o que está rolando, e o meu makefile. Então eu tenho aqui funções, aqui tem só make testes, mas eu posso ter make build, então tenho bons exemplos aqui na internet de arquivos makefile. Não é necessariamente obrigatório, mas acho que é uma boa forma de você automatizar o teu projeto. Beleza? Então, esse é um resumão das coisas que eu uso no dia a dia para trabalhar com Go, e elas são muito alinhadas com o The Go Way, a forma idiomática de fazer coisas em Go. Tá? Então tem algumas coisas aqui que são bem opinativas, como eu comentei, tipo, eu não gosto de usar ORM, eu não uso injeção de dependências, tem algumas ferramentas como o Wire que fazem injeção de dependências, eu acho que é desnecessário. O próprio main faz isso. Lógico que se a tua aplicação está muito complexa, talvez você deva rever isso, ou talvez você deva quebrar essa aplicação em aplicações menores. Então o Go é muito usado para fazer microserviços. Então microserviços geralmente você não tem esse problema de ter aplicações mega complexas que tem muitas dependências. Então se a coisa começa a ficar muito grande, talvez você deva quebrar a tua aplicação em aplicações menores. Mas eu acho que tem algumas boas dicas aí para começar. Então espero que tenha curtido essas dicas. Se discorda, eu vou passar aqui o link. Esse é o repositório no github.com/emineto/talk de GoWay, certo? Ali onde tem onde tem esse código. Então, se você quiser fazer um pull request ou comentar alguma coisa, fica à vontade, e aqui no texto, no vídeo também. Beleza? Até a próxima.